As entressolas são feitas de vários materiais. PU e Phylon são os materiais mais comuns utilizados nas entressolas dos tênis Nike. O material é batido e misturado, formando uma massa que será jogada em um moinho. A mistura passa por vários rolos para adquirir uniformidade. O material mais básico de entressola é o etilvinil acetato, mais conhecido como EVA. Para produzir o Phylon, são necessárias lâminas empilhadas de EVA, que são colocadas em um molde e passam por compressão. O resultado do material é uma entressola 300% expandida e, por consequência, muito mais leves que o PU. Olhe esta pilha de lâminas de EVA e veja a diferença de material antes da compressão. O resultado são lâminas largas que passarão por uma máquina para deixá-las mais finas. Pedaços de Phylon são cortados, ficando prontos para formarem a entressola. O excesso de material vai ser utilizado na produção de palmilha e forrar outras áreas do tênis. O Phylon é colocado em moldes que farão o corte no formato e tamanho exato da entressola. Depois passa pelo processo que demarca com precisão o espaço onde será colocada a bolsa de ar. As pré-formas são colocadas em caixas, esperando serem medidas para confirmar se estão no tamanho padrão. Depois são inseridas em uma solução que irá facilitar seu acomodamento no molde. Em seguida, são pressionadas no molde final para adquirir o formato real de entressola. O último tipo de Phylon é o injetado. Este processo tem muitas vantagens, é mais barato, o produto final é muito mais consistente e não há desperdício de material na hora do corte. No Phylon moldado injetado, as lâminas de EVA são moídas e formam grãos que são secos, derretidos e injetados direto no molde. Depois de 7 minutos, o Phylon líquido injetado é retirado e a entressola está formada. É um processo similar de produção do PU. Phylon moldado injetado é colocado novamente na forma para gradualmente adquirir a forma e o tamanho. Depois é retirado da forma e passa por uma inspeção para detectar se o tamanho está correto e para que as rebarbas sejam retiradas. Em seguida, a entressola passa por uma máquina que detecta sua qualidade. As boas são limpas, embaladas em sacos e enviadas para a fábrica de calçados. Algumas bolsas de ar passam por vários processos. Elas são limpas e depois recebem uma camada muito fina de base de tinta misturada com água e ficam em descanso até secar. Depois, uma camada fina de cola primer é aplicada para garantir que a bolsa seja presa à entressola de PU. A entressola de PU é feita com poliuretano líquido colocado em moldes. A bolsa de ar é colocada no molde e, em seguida, o poliuretano líquido é jogado por cima da bolsa. A máquina que produz esta entressola tem 48 estações e cada uma é responsável por um par de entressola. Em outro caso, a máquina é pré-determinada pelo computador e o PU líquido é distribuído igualmente em cada forma. Calor e reação química ocorrem dentro do molde e o PU solidifica. Ele é retirado do molde e passa por uma limpeza. Para inserir a bolsa de ar em uma entressola de Phylon, ela deve ser encapsulada no PU. O Phylon é colocado no molde com a bolsa de ar e o PU é despejado em volta. A entressola é limpa para eliminar o excesso de material. Esta operação junta a entressola ao solado. Inspetores recebem e inspecionam as entressolas e solados separadamente. Os solados são limpos e a entressola é marcada para que a cola seja aplicada no local exato de junção do solado. A cola primer é aplicada entre as unidades para ajudar na junção. A luz ultravioleta permite que o operador enxergue exatamente onde a cola primer deve ser aplicada. A entressola passa por um pequeno aquecimento e depois a cola final é aplicada separadamente no solado e na entressola. Os dois componentes vão para uma câmara quente e passam por uma secagem no final. O operário alinha os pedaços com muita habilidade e coloca as partes juntas em uma máquina de prensa para assegurar a forte junção. Depois de prensados, a entressola e solado passam por um processo de resfriamento e inspeção.
As unidades com defeito podem ser colocadas, adequadas e pressionadas novamente. Se pela segunda vez oferecerem defeito, serão destruídas. As que não apresentam defeito são embaladas.